Olá, eu sou a professora Roth, de Língua Portuguesa, leciono na Escola Jacó Câmara de Andrade. O assunto da semana vai ser leitura, compreensão crítica. O que vem a ser isso? Na compreensão crítica, você, leitor, formula um juízo de valor. O que vem a ser isso? Aquilo que você lê, você coloca, você começa a compreender a partir das suas percepções individuais, né? Dos seus sentimentos, das suas experiências, né? E associada a essa formulação do juízo de valor, você também tem a comparação de ideias, né, que estão apresentadas no texto com critérios externos, né? Então, o critério externo, o que é? Quando você faz essa compreensão crítica, o critério externo é o que você compara com outras leituras. E o critério interno é aquilo que você tem como juízo de valor, como valores morais, né? O que você acha certo, o que você acha conveniente. Então, uma coisa vai estar associada à outra, né? Só que a gente diz que é interno, porque é coisas que você já tem uma resposta, você já tem uma opinião sobre aquilo, né? E o valor externo é aquilo que você vai observando com a sua leitura. Aí a gente caminha para a leitura crítica, né? Que a gente está falando de compreensão crítica. E agora a gente vai na sua leitura, né? Como seria sua leitura crítica? O que é? Ela acontece quando o leitor, você leitor, aluno, se concentra nos aspectos mais relevantes, nos aspectos centrais, né? Você é capaz, nesse momento, de separar, quando você está lendo, de separar o que é importante, né, naquele momento, e o que é secundário. Isso em qualquer gênero textual, você vai ter essa percepção de olhar o que é importante na leitura, o que realmente é o foco, né? E o que está em volta, o que está me envolvendo, às vezes é um complemento, mas não faz muito, não tem muito significado aquilo ali. É só para compor tudo que eu tô lendo. Então, quando você faz essa leitura crítica e reflexiva, você já tá amadurecendo o seu modo de ler, né? E aí você vai adquirindo experiências para você decidir, né? O que tá certo, o que eu gosto, que valor que eu tô dando para aquela leitura. Não ler superficialmente, ler por ler, decodificar letras. Não, você tem que começar a compreender cada coisa, cada palavra, tudo ali, tudo na leitura, ela tem um sentido, um significado. Porque a leitura sempre teve um papel de grande referência na sociedade. Ela é extremamente importante para todos nós, não só nos aspectos culturais, né, para minha formação intelectual, mas também ela me permite ter o acesso ao mundo das informações. É dali que eu pego as informações, né, notícias, o saber do mundo, ali que eu conheço, né. Além das informações, os textos, eles também me dão, a leitura me dão ideias, né, que a partir de cada coisa que eu compreendo, de uma coisa que eu leio ali, a outra que eu leio lá, naquele momento eu tô percebendo coisas, eu tô me informando e dali eu posso ter uma ideia de construção de uma outra coisa. E associado a isso, a leitura também, ela nos proporciona um mundo de sonhos. Porque num romance, numa situação, você também pode sonhar. Então, olha o que a leitura é capaz de fazer por você. Ela é capaz de te dar informações precisas, conhecimento, experiências, né? Ela é capaz de te desenvolver ideias e ela também te dá sonhos. Então, ler é fundamental, é muito importante, mas não o ler por ler. O ler numa forma de uma compreensão, né? Crítica, reflexiva, você precisa compreender o que você está lendo. Isso é fundamental. E nesse momento que a gente está falando de leitura, a gente vai falar sobre os textos jornalísticos. Sobre o quê? Notícias, né? Qual é a principal finalidade da notícia? Ela é informar, né? Um texto jornalístico tem de vários, mas o gênero notícia, a principal função do gênero notícia é informar. Então, a gente vai perceber
que... Então percebemos que o gênero notícia, a principal finalidade, informar, ok. A notícia, ela tem como fundamental um fato principal. Então é fundamental você identificar, quando está lendo uma notícia, o que é o fato central, o que é relevante. Então, quando eu percebo isso, eu vou procurar outros meios de comunicação que falem do mesmo assunto para eu poder perceber o que realmente é o centro, o que informação foi passada num lugar que eu não tenho em outro. Então, quando eu leio uma notícia, eu não posso me atentar só para naquele jornal ou naquele meio de comunicação, meio de divulgação. Para eu perceber, para eu fazer uma análise crítica, né, e reflexiva sobre o que eu estou lendo, eu preciso do que mais? Eu preciso perceber e procurar outras fontes de informação do mesmo assunto, né? Porque aí vai entrar o fator externo, que é quando eu percebo todas as informações, né? O que foi relevante, o que não é, o que faltou num lugar. Então, é o fator externo na notícia, é isso. É eu começar a fazer uma leitura, uma comparação de texto que eu falei anteriormente, né? Para eu ler criticamente. Agora a gente está aplicando isso na notícia. Porque a notícia eu preciso perceber que existem outras informações, mas assim, tem um fato central, tá? E também eu coloco a minha percepção, então o meu valor de juízo, né? A minha comparação, esse fator interno, que é o que é a minha percepção sobre aquilo também. Então, ler criticamente é isso, eu preciso comparar, eu preciso associar com mais outras informações, isso falando de notícia, e depois colocar o meu juízo, né, de valor. E aí que é o fator interno, né? Então, quando a gente fala de fator externo, é o que você tem fora que eu posso buscar. E o interno já são as minhas experiências pessoais, já são os meus sentimentos, então eu começo a colocar isso em prática quando eu estou lendo. Então, ler criticamente é basicamente isso. Outra coisa, eu tenho que ficar atento às disseminações de falsas notícias, né? Existem meios de eu desenvolver métodos para assegurar que a veracidade do que eu tô lendo está contida ali, né? Então eu tenho que me preocupar com isso. Hoje é mais fácil, vocês têm sites, né, de busca que você consegue detectar se são fake news ou não. Então a gente tem esse instrumento, então é fundamental que não é o que eu ler, tudo que eu ficar lendo eu vou reproduzindo para as outras pessoas, eu não posso fazer isso. Hoje em dia nós temos responsabilidade com isso. Então tudo que eu ler, antes de eu divulgar, porque hoje em dia é muito fácil, você lê já passa. Então antes de eu fazer essa divulgação do que eu acho que é verdade, eu preciso confirmar. Então, hoje em dia, nós temos elementos que nos ajudam a fazer isso, né? Então, nós precisamos usá-los, né? Não é uma leitura, além dela ser crítica, ela vai ser uma leitura reflexiva, mas ela tem que ser uma leitura... em se tratando de jornal, de notícias, ela tem que ser uma leitura responsável. Então, eu tenho que saber o que eu tô lendo. E hoje eu tenho meios, né, de assegurar do que eu tô lendo, na veracidade das coisas que eu tô lendo. Então, isso é fundamental, porque aí a gente pode identificar as tais das fake news. Então, isso é fundamental. Então, hoje, a aula de hoje foi para tentar mostrar para vocês como eu poderia ler criticamente, como eu posso refletir sobre o que eu estou lendo, né? E como eu posso associar tudo isso para mais conhecimento, para eu ter muito mais valores, percepções internas, né? E aumentar os meus valores, né? Começar a fazer esse tipo de leitura. Então, no nono ano, vocês do nono ano, vocês já estão amadurecendo essa questão, né? Vocês vão ser cidadãos. Então, é muito importante isso.
Aqui nós colocamos 4 atividades para vocês fazerem, tá? Então eu tenho duas, uma de pesquisa, uma outra que são de interpretação de texto. Então depois desse vídeo, depois dessa aula, vocês terão 4 atividades para desenvolver. Muito interessante. Eu espero vocês na próxima aula. Tô com saudades, queria estar junto.